Eu já não mexo mais. Pronto. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Deixa eu passar para cá, para outra tela. Sejam bem-vindos ao Bean Talks. Essa quarta-feira a gente tem uma entrevista especial com uma pessoa especial. Acredito que muitos de vocês já conheçam o Rogério, né, por conta da pós-graduação que ele coordena. Ele vai se apresentar, né, títulos, né, um monte de títulos que ele tem, mas o mais importante que um título é a experiência e o conhecimento. Então, hoje a gente vai ter uma informação totalmente nova, diferente. Quando eu convidei o Rogério, na verdade eu vi, né, com os meus olhos uma apresentação dele em Santa Catarina que eu e mais todos dentro de um auditório ficaram de boca aberta e não tinha outra maneira de não convidar, né, o Rogério para falar exatamente sobre esse assunto, né, sobre sistemas generativos. Ele vai até de repente vai ter que me corrigir se são sistemas generativos ou gerativos. Né? A gente teve um bate-papo sobre isso mais cedo e ele vai fazer essa explicação para a gente. Tá? Então, boa noite a todos. Rogério, muito obrigado pela sua participação. Né? Seja super bem-vindo. Né? A palavra e a tela é sua. Pronto. Muito obrigado, Alex, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, falando no Bean Talks. Já venho acompanhando o teu trabalho já há muito tempo. Assisti vários e vários vídeos de vocês, várias e várias entrevistas. Então, é uma satisfação mesmo estar aqui, podendo colaborar um pouquinho também com o canal, tá? Não tenho, assim, tanta coisa a dizer em termos de currículo, mas vamos lá. Então, eu sou arquiteto e urbanista, tenho mestrado pela UFRJ na área de arquitetura, propriamente dito, e atualmente faço doutoramento em arquitetura, mais E precisamente na área de mais BIM, na todos dentro Universidade de de um auditório Lisboa, ficaram de Portugal. boca aberta. Eu tenho sempre acompanhou a minha vida profissional dois caminhos muito distintos, assim, mas ao mesmo tempo que eu acho que são muito complementares, que é o lado acadêmico e o lado da atividade profissional propriamente dita. Então, desde 2006 eu tenho um escritório de arquitetura, onde eu desenvolvo projetos e, mais recentemente, também consultorias, em especial na área de BIM. Em termos de projeto, a gente desenvolve muito mais projetos na área de institucional e comercial, né, enquanto hospitais, laboratórios, clínicas. Agora, recentemente, estamos fazendo uma casa de apoio a doentes de oncologia, né, doentes oncológicos, e estamos fazendo também edifício comercial. Então, sempre passeando aí nesses tipos de projetos. O que me dá uma base, acho interessante, para dentro da academia, dar aula de projeto, né? Então, eu experimento no mercado e levo um pouco dessa experiência para a sala de aula. E aí, já puxando para o lado acadêmico, dentro da academia, dou aula nos cursos de arquitetura em uma universidade particular e uma universidade pública, que é a Universidade Estadual do Maranhão, e a particular chama Unicelma, que está presente em vários estados, inclusive aí em Brasília, só que é chamada aí de Unieuro. Conheces, Alex? Claro, claro. Pois. Então faz parte do mesmo grupo, e dou aula lá desde 2001. Então já tenho aí quase 19 anos, né, de ensino superior. E desses 19 anos, 10 deles eu me ocupo com a parte de gestão acadêmica, né? Fui coordenador de cursos de pós-graduação, membro de CPA, que é a Comissão Permanente de Avaliação. Mais recentemente estou no conselho gestor da universidade. A gente avalia processos, né, de cursos de extensão, de pesquisa, uma série de coisas. E isso foi que me levou a também começar a coordenar, a criar e a coordenar
uma pós-graduação em BIM, no IMBEC, pela experiência que tinha de escritório em relação a BIM e pela experiência de gestão acadêmica. Então, essa pós iniciou em 2013, foi, segundo alguns, a primeira pós do Brasil na área de BIM, e hoje já conta com mais de 32 turmas formadas. E mais recentemente assumi como diretor acadêmico do Master International em BIM, em BIM Manager da Ziggurat, e também como coordenador geral, acumulo os dois cargos, e agora como coordenador geral de todos os cursos da Ziggurat em língua portuguesa. Então a gente está lançando aí 3 cursos aqui no Brasil, e em Portugal, em Angola, em alguns países da África, e pronto, estou na frente desses lançamentos. Então basicamente é isso. Em termos de pesquisa, a minha tese trata de sistemas generativos baseados em BIM, e a aplicação que eu faço é em edifícios históricos. Em uma parte aqui da apresentação, eu devo mostrar a vocês uma das coisas que a gente já vem fazendo nesse sentido. Tá? Então, por isso, vim comentar um pouco com vocês a respeito desses sistemas generativos, o que são. Ok? Perfeito. Começando. Uma introdução rápida, só para nos contextualizar, onde é que entra essa questão de sistemas generativos. A gente tem, ao longo dessa caminhada, dali desde 1785 para cá, uma série de ondas de inovação, né? Desde a mecanização do comércio, ao vapor e ferrovias, passando pela questão do motor, né? A eletricidade, depois a eletrônica também, com o advento do avião e tudo isso, e mais recentemente, softwares, redes e sistemas de redes. Então, foi um conjunto de inovações que foram se desenvolvendo, uma surgindo dentro da outra e eliminando a outra, ou então agregando a outra, e que mudaram a nossa vida por completo, mudaram a nossa forma de trabalho, mudaram a nossa forma de se comunicar, e vem fazendo uma série de transformações, em especial nos últimos anos, porque como mostra esse gráfico, essa curva tem sido cada vez mais ascendente. Esse outro gráfico também mostra isso. Se a gente pegar desde a década de 50, onde a maioria das pesquisas ligadas à construção civil e informática e tal começam a surgir, e aí chegando ali o advento com mais força do CAD, na década de 70, 80, com os softwares que a maioria de vocês conhecem. Mas nos últimos anos a gente vê o gráfico despontando, né? Então, surgimento do parametrismo, do BIM, de algoritmos de modelagem, de interoperabilidade, fotogrametria, o AI, que é a inteligência artificial aliada a BIM, o design generativo, robótica, internet das coisas, e aí vai, né? Ao infinito e além, a partir daí, né? O negócio tem sido um caldeirão, vamos dizer assim, de soluções, de pensamentos e de coisas que está por fazer uma mudança muito grande na nossa forma de trabalhar. E agora, falando mais pontualmente na nossa profissão de projetistas de arquitetura e de engenharia. Esse caldeirão de coisas que está aí nessa reta ascendente, nessa curva ascendente, ele está vindo por modificar muita coisa. Se a gente acha que BIM já está promovendo uma mudança muito grande, o que dirá este BIM aliado a todas essas outras coisas? Aí mesmo que a mudança será dramática. Mas o que é realmente essa tal da inovação? E por que ela afeta tanto a gente? Um conceito dado pelo Silvio Meira diz o seguinte: inovação é uma mudança de comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Atenção que aqui ele não fala nada de informática. A gente normalmente liga a inovação ao crescimento tecnológico, né? A gente pensa em aplicativos, pensa em softwares, etc. Mas nesse conceito que o Silvio Meira nos mostra, ele não fala de informática, ele fala de uma mudança de comportamento entre agentes, mercado, entre consumidores de alguma coisa, fornecedores. E nós, trazendo isso para a nossa realidade, uma mudança de comportamento na relação existente entre projetistas e os seus contratantes, né? Como que isso vai se comportar com toda essa inovação que está chegando? Como será essa nova dinâmica, por assim dizer, entre essas pessoas?
no ramo imobiliário, por exemplo, eu tenho incorporadora, construtora e projetistas. Como é que isso vai se dar? Como todos vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal do Alex sabe, porque são entusiastas pelo BIM, sabe que BIM já tem promovido uma diferença significativa. Mas outras ainda virão, e é sobre isso que a gente vai comentar. Uma outra coisa que tem a ver também com esses tempos que estamos vivendo é explícita no livro do Walter Longo. Walter Longo é um publicitário, mas que é um publicitário que é muito envolvido com a área tecnológica. E ele escreveu esse livro que diz o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. É um trocadilho que ele faz, obviamente, né? Um aspecto cômico, mas o que ele quer dizer é que a gente está deixando de trabalhar as coisas pela média. Então a gente fazia casa igual para todo mundo, casas, habitação social, que eu me refiro, 5 mil casas, bota tudo igual, faz meia dúzia de variações e pronto. E as pessoas têm que se encaixar naquele espaço. O conteúdo que ele aborda nesse livro traz que cada vez mais o foco está no indivíduo. Cada vez mais o diálogo é direto com aquele indivíduo. Então, eu preciso fazer uma coisa muito mais personalizada, eu preciso fazer uma coisa que dialogue mais diretamente com aquela família que vai ocupar aquela casa, e não replicar o mesmo modelo N vezes. Então, isso é uma necessidade do nosso tempo, tem ficado cada vez mais evidente. E para isso eu preciso usar de uma forma mais eficiente dados. Tá? Não dá para pensar assim, qual é a média daquela população dali? Eles têm, numa média, 2 filhos. E sai jogando 2 quartos para tudo quanto é casa. Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Ainda mais hoje, com a quantidade de formações familiares que a gente tem, né? São casais com filhos, casais homossexuais sem filhos ou com filhos, mãe solteira com filhos. Então é uma miscelânea de situações, e que nós, como em especial a arquitetura, mas também a engenharia, mas em especial a arquitetura precisa pensar espaços para essas pessoas, né? Não dá para pensar que é tudo igual e jogar isso tudo no mesmo caldeirão de soluções. E a busca também pelo engajamento. As pessoas estão cada vez mais engajadas em participar das soluções. Então, há soluções colaborativas, né, onde a gente propõe um case e as pessoas nos ajudam a solucionar aquele case. Então, também a participação do outro é interessante. Então, essa dualidade, né, entre as soluções genéricas, por assim dizer, com as soluções mais personalizadas. Então, uma imagem como essa é uma imagem que a gente vem produzindo até então. Então, N casas e prédios também, onde há uma repetição de formas, ou quando há variação, é uma variação muito pequena, e as pessoas precisam se moldar a estas edificações. Então, isso está sendo já, não diria colocado em xeque, mas tem sido questionado se é uma boa forma de fazer. Um outro item é a velocidade com que a gente precisa dar resposta às coisas, né? Então tem a imagem do Flash, todos conhecem, aí da DC, dito como o homem mais rápido do mundo, e talvez ele esteja perdendo o lugar dele para os projetistas, né? Cada vez mais a gente tem que entregar as coisas muito mais rápidos agora. O cliente pede num dia, no outro dia já te liga perguntando se está pronto, né? Então a gente tem uma necessidade de dar respostas com uma velocidade absurda hoje, né? E é próprio dessa vivência que estamos, desse novo momento que a gente se coloca, né? Então, não dá para ir de encontro a isso, mas a gente pode se adaptar a isso, buscando recursos que possam nos dar mais velocidade na solução dos problemas. Diante desse contexto, a gente chega nesse cara chamado de sistema generativo ou Generative Systems. O que vem a ser realmente isso? Tem alguns conceitos aqui para a gente trabalhar. Por exemplo, Sanders e Martini nos fala que é um método de obtenção de uma solução para um dado problema, com parâmetros em aberto, que permite a geração de múltiplas alternativas, a partir da entrada de valores para esses parâmetros. Então, como aqui nesse conceito ele fala que permite a geração de múltiplas alternativas, o termo geração é que nos faz pensar que pode ser chamado de sistema generativo ou também de sistemas gerativos, tá? Que vem do termo gerar. Tá? Então, tem autores que tratam como generativo
mas tem autores que tratam como gerativo. No grupo de pesquisa que eu participo lá na Universidade de Lisboa, que é o DCG, sobre a coordenação do meu orientador, José Nobeirão, ele levanta a bandeira que faz muito mais sentido chamar de gerativo, tá? Porque tem como base o termo gerar, né? O verbo gerar. Okay? Mas a gente sabe que em artigos, em vários livros, etc., o outro termo também é utilizado. Então, na verdade, eu considero que não há um certo ou errado nesse caso, mas temos que ter a opção de usar um ou outro. Tá? Então, voltando ao conceito, criaram um sistema que permita a geração de múltiplas alternativas. Quando eu parto para falar disso no âmbito do projeto, a Celane, professora Gabriela Celane, que é lá da Unicamp, nos diz que é um método indireto de projeto. Esse termo é legal. É um método indireto de projeto, no qual o projetista não se preocupa com a solução de um problema em particular, e sim do contexto específico, em um contexto específico, mas com a definição de um método que possibilite resolver problemas semelhantes em diferentes contextos e com características ligeiramente distintas. Isto é, trocando em miúdos, o que os dois conceitos querem dizer é o seguinte: em vez de criar uma solução, o projetista cria um sistema que gera soluções. Tá? Então, eu não foco em resolver aquele problema, tal como fazemos hoje, de riscando ali até chegar naquela solução específica, mas eu desenvolvo um sistema, e aí atenção que eu não estou falando necessariamente de um sistema computadorizado, não é necessariamente todo sistema generativo, não significa dizer que ele é computadorizado, tá? Existem sistemas generativos que não foi desenvolvido em nada do ponto de vista da informática, não foi preciso criar algoritmos, nada disso. É feito até no papel e com caneta, entendeu? Com lápis. Então, esse projetista cria um sistema que gera soluções. E aí essas soluções, a partir desse sistema, atendem a alguns parâmetros que você definiu. E aí eu já amarro uma outra coisa. Não será um técnico da área de... um profissional, melhor dizendo, da área de informática que vai fazer isso, tá? E sim um profissional da área de construção civil, ou engenheiros ou arquitetos que farão isso, ou que fazem isso, para ser mais exato. Porque é necessário conhecimento de engenharia, é necessário conhecimento de arquitetura para desenvolver esse sistema, porque quem dá os parâmetros somos nós, tá? Então, eu estou na figura não de um operador de sistema, mas de um desenvolvedor do sistema, tá? Eu, projetista, desenvolvo o sistema que gera soluções. Tá? Existem alguns usos possíveis. Na otimização de soluções, então eu tenho que resolver um determinado problema, eu posso dotar esse sistema generativo de características que vai, aos poucos, eliminando as soluções ruins e deixando as soluções melhores. Então, eu trabalho na ótica da otimização. Isso aqui também é uma coisa que merece uma observação. Eu já vi várias vezes comentários assim, não em artigos, porque normalmente os artigos abordam de uma forma incorreta, mas comentários mais informais, por exemplo, onde a pessoa mistura o que é um sistema generativo com o que é um sistema generativo de otimização. Como se toda a solução gerada por um sistema generativo fosse uma solução boa. Isso não é verdade. Se a gente voltar no conceito, o sistema ele gera soluções. Ele não diz se essa solução é boa ou não no conceito. Ele não diz lá que gera as melhores soluções do planeta. Lá não diz isso. Lá diz que gera soluções, tá? Mas, se eu atribuir a esse sistema generativo algum sistema de otimização, né, se eu dotar esse sistema de recursos de otimização, existe, daqui a pouco eu vou mostrar, aí sim eu posso começar a dizer que as soluções ali geradas são as melhores de acordo com aqueles parâmetros que eu solicitei, tá? Então, ela é ótima, eu estou entrando aqui num aspecto qualitativo, portanto, ela precisa de parâmetros, né? Ela é boa por quê? Porque atende isso aqui, tá? Então, pode ser no âmbito da otimização. A outra situação na geração de famílias de soluções. Então, eu quero ter
diversas casas que eu vou construir, casas populares, mas eu quero que essas casas variem, não sejam exatamente iguais. Eu vou amarrar algumas coisas e quero que o sistema me dê várias outras soluções, sem ferir aquelas que eu deixei amarrado, né? Então é possível gerar uma família de soluções que guardam semelhanças entre elas, obviamente, e que são amarradas, a partir dessas semelhanças, são amarradas alguns parâmetros ali para não ferir as minhas prerrogativas. E também tem a exploração criativa de soluções. O que é isso? A gente, por limitação própria humana, vamos pensar numa solução ou num conjunto de soluções, mas isso é limitado, né? A não ser que você tenha todo o tempo do mundo para pensar naquele projeto. Mas quando normalmente não é assim, né? Eu comentei a respeito da velocidade das soluções que a gente tem que dar. Eu sempre exercito um número finito de soluções e normalmente até um número pequeno de soluções, dependendo de qual é o problema que eu estou abordando. E quando eu coloco em um sistema generativo, eu posso explorar um número muito grande de soluções. E começa a surgir algumas coisas que eu nem havia pensado, ou que talvez demorasse muito tempo para me chegar àquela solução. São o que a gente chama de sistemas emergentes. Ela surge a partir daquele sistema criado, ou uma solução emergente, né? Ela surgiu a partir daquilo e era possivelmente alguma coisa que ou não pensei, ou ia demorar muito tempo para eu chegar nessa solução e assim por diante, tá? Então são 3 usos possíveis. Em termos de tipos, o Mitchell e o Knight, eles classificam de forma diferente. O Mitchell fala da forma icônica, simbólica e análoga, e o Knight fala de sistemas baseados na lógica e sistemas inspirados na biologia. Eu vou mostrar alguns desses, para ficar mais claro como é que eles se dividem, tá? Então, por exemplo, dentre aquelas classificações, o que eu preciso ter como basamento teórico? Coisas como gramática da forma, daqui a pouco vamos detalhar mais o que é isso. Algoritmos evolutivos, este sim trabalha na lógica da otimização, baseado na evolução do Darwin. Autômatos celulares, que conseguem, a partir obviamente, de uma programação, ter uma certa autonomia na criação das formas. Então, um exemplo também interessante, numa outra oportunidade eu posso mostrar. Sistemas auto-organizados, sistemas emergentes, fractais, daqui a pouco vou mostrar também alguns exemplos disso. Projeto paramétrico, que a gente também já está familiarizado em virtude do BIM. Produção de algoritmos genéticos e processos seletivos e vários outros, tá? Mas esses são bem conhecidos, né, para quem trabalha nessa área. E eu vou mostrar alguns deles, infelizmente não dá para mostrar tudo, que isso é muito grande, esses conteúdos, mas alguns deles eu vou mostrar, em especial complicações. Só devo lembrar que nem todos destes elementos são eminentemente criados a partir de algoritmos de informática e tal. Eu crio e posso criar de forma lógica, posso criar com papel, tá? Então, é muito comum as pessoas me perguntarem assim, eu quero trabalhar com sistemas generativos, que software eu tenho que aprender? Eu digo, calma, não é bem assim. Primeiro, aprenda a teoria. Essas são algumas dessas teorias que são importantes ser aprendidas. Depois, você vai atrás de ferramentas que podem te ajudar a colocar essa teoria em prática. Então, não adianta cair logo de cara e aprender um Dynamo para fazer sistemas generativos se eu não tenho essa base teórica, ou ir num Grasshopper, alguma coisa assim, ou aprender Python, ou aprender C#, qualquer coisa assim, se eu não tenho essa base teórica. Então, muito provavelmente, você terá dificuldade de gerar sistemas assim, tá? Então, não necessariamente é algo computacional. Mas, como estamos falando de BIM, precisaremos ver também alguns exemplos ligados à área computacional. O primeiro deles que eu queria mostrar é o Gramática da Forma. Gramática da Forma é um sistema de geração de formas baseado em regras, criado pelo Stein e pelo Gibbs em 1971. Como é que funciona isso? Eu tenho uma forma inicial, então, não sei se dá para ver o mouse aí, dá para ver, Alex, o mouse? Dá, tranquilo. A gente tem aqui a forma inicial, temos a regra, então a forma inicial é um triângulo, eu tenho a regra
que aplicada à forma inicial gera alguma mudança ou espacial, ou mudança na forma, ou alguma transformação euclidiana. E quando eu replico essa regra algumas vezes, isso aqui é um tipo de gramática com uma regra apenas, quando eu replico essa regra algumas vezes, eu vou gerando formas diferentes. Então, essa aqui é uma forma final, porque quem fez esse desenho quis que acabasse aí, porque não precisava acabar aí, poderia continuar infinitamente. Mas quem fez quis terminar aqui, então esta é a forma final, obtida a partir da forma inicial com a aplicação da regra. É uma derivação da forma inicial com a aplicação da regra. Tá? Então, o Knife fala que a gramática da forma foi um dos primeiros sistemas algorítmicos criados para gerar e analisar composições visuais por meio de operações envolvendo diretamente formas, ao invés de métodos indiretos baseados em operações com símbolos matemáticos. Só uma pequena pausa, porque a gente sabe que às vezes as redes caem e sistemas param. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Alex? Tá tudo em ordem, certo? Rogério. Tá tudo em ordem, tá tudo funcionando muito bem. Então, beleza. Vamos para frente. Alguns exemplos de utilização disso. Isso aqui é uma gramática de duas regras. Eu tenho a forma inicial, que é esse quadrado. Esse quadrado recebeu uma regra. Então, quando eu tiver um quadrado, eu vou ter dois quadrados que vão estar nessa composição aqui. E uma outra regra que, quando eu tiver esses dois quadrados nesse sentido, substitui por um quadrado grande. Então, dessas duas regras feitas, derivou todas essas soluções que vocês estão vendo aqui. Tem 8 soluções diferentes. Então, isso aqui foi uma solução oriunda dessas duas regras. Mas esse número 2 também foi, o 5, o 6 e assim por diante. São 10, aliás, não são nem 8, são 10. 10 soluções possíveis, oriundas apenas de uma forma inicial, que é um quadrado, e duas regras atribuídas a isso. Tá? Então você vê aí o potencial que tem de geração de coisas, geração, nesse caso, de formas. Né? Isso pode ser uma distribuição espacial, pode ser uma distribuição de brises numa fachada, isso pode ser a criação de quadras em uma intervenção urbana, não sei. Aí vai da cabeça de quem está desenvolvendo o sistema. Mas a gente percebe o potencial que isso tem de geração de soluções. Um outro exemplo já trabalha com formas tridimensionais. E aí a gente começa a ficar mais próximo dos nossos objetos paramétricos, né? Em BIM, que são todos tridimensionais. Então a gente tem ali formas tridimensionais, aqui um paralelepípedo que recebe, neste caso, 3 regras, aqui uma quarta e aqui uma quinta. Ao aplicar essas 5 regras, eu tenho várias alternativas possíveis oriundas delas, o que podem gerar, então, projetos completamente diferentes. Certo? Então, aqui está mostrando um elemento e a aplicação de várias regras até chegar numa forma final. Tá? Então, isso podem ser, por exemplo, cada volume desse aqui, cada box dessa aqui, pode ser um setor de um determinado prédio. Isso aqui vai ser o setor comercial, isso aqui é o setor de serviço, aqui o setor administrativo, por exemplo. E aí eu posso atribuir regras de como esses setores interagem, por exemplo. E ao aplicar essas regras sucessivamente, eu posso ter formas de organização completamente diferentes. Tá? Então, e com isso, gerar soluções bem diferentes. Uma aplicação que fiz na época, lá no doutoramento, foi pegar o Tratado de São Carlo Borromeu, foi um bispo de Milão, da época da Renascença. O São Carlo Borromeu participou do Concílio de Trento. E nessa época, vocês lembram, contra a reforma, etc., buscava-se uma reforma na igreja por completo. E não só na igreja enquanto instituição, mas na igreja construção. E o Borromeu, ele criou um tratado, escrito mesmo, né, um tratado, assim como
Albert e tantos outros criaram, onde ele descreve como deveria ser feito, como deveria ser construído uma igreja. Então ele descreve com parâmetros, tá? Como deveria ser feita uma igreja. Todas as relações paramétricas entre tamanho de nave, tamanho de altar, tamanho de porta, tamanho de janela, localização de porta, localização do presbitério, localização da pia batismal, tudo isso ele descreve de forma paramétrica. Agora a gente fala nesse termo paramétrico, mas na época não era bem esse pensamento, mas se você for ler com detalhes, vê que é uma relação paramétrica. E esse tratado serviu de base para construções de todas as igrejas daquela época, lá do Renascimento, até a década de 70, quando houve o Concílio Vaticano II, que veio e mudou completamente a forma como as igrejas são construídas. Então, durou esse tempo inteiro, tá? Isso no tocante não a aspectos decorativos, tá certo? Mas no tocante à distribuição do espaço litúrgico. E nesse trabalho que eu desenvolvi, eu leio o Tratado do Borromeu e transformo o tratado em gramática. Então, é uma gramática da forma do Tratado do Borromeu. A partir dessa gramática que construí, foi possível desenvolver igrejas. Aqui a igreja de San Fedele, em Roma. Eu demonstrei nesse trabalho que essa gramática consegue gerar igrejas à la Borromeu, porque ela gerou uma composição que corresponde exatamente a essa igreja de São Fidel. E assim várias outras igrejas puderam ser feitas, igrejas existentes, né? Puderam ser feitas baseadas nessa gramática. Mas eu poderia dizer assim, mas eu não quero fazer uma igreja existente, eu quero fazer uma outra do zero. Mas que essas igrejas não cheguem a ferir o que o São Carlo Borromeu determinou. Então eu posso ir na gramática, aplicar as regras e as derivações possíveis, que eu vou chegar na planta. Neste caso foi só no âmbito de distribuição espacial, tá certo? Então, chegar na planta da igreja que atende a todos os requisitos do Tratado de São Carlo Borromeu. Então, trata-se da geração de uma nova construção, só que essa nova construção atende aos pré-requisitos estabelecidos, nesse caso, o tratado. Tá? Então, um outro exemplo de aplicação. Um outro também que estou desenvolvendo, isso aqui já faz parte da tese, é a respeito dos sobrados de São Luís, que tem uma foto aí, vocês estão vendo. Os sobrados existem várias tipologias, eles podem ser organizados de várias formas, mas ao ver um universo X de sobrados, eu consigo decompor isso em uma gramática, e foi isso que fiz. E está aí um exemplo dessa gramática para a geração de intervenções nesse edifício histórico. E aí é diferente, eu não estou propondo um edifício completamente novo. A ideia é propor uma intervenção nesse existente sem ferir os preceitos das cartas patrimoniais, nesse caso. E essa gramática ela tem um outro viés. Ela já é pensada na lógica de modelos BIM. Então, eu estou, inclusive, em vias de publicar um trabalho que eu brinco chamando de BIM Grammar. Em vez de Shape Grammar, que é a gramática da forma, eu chamo de BIM Grammar, que seria uma gramática baseada em BIM. É uma gramática da forma baseada em BIM. Por que ela leva em consideração modelos BIM? Porque as linhas que compõem essa gramática, elas têm parâmetros, ela é toda paramétrica, essa gramática, né? Então não tem tamanho amarrado, tem relações entre tamanhos, ou ranges de tamanhos. E ela, a partir de cores e a partir do peso das linhas, eu consigo relacionar isso, e também símbolos, eu consigo relacionar isso a componentes de construção. Então, quando tiver um ponto e um traço, aquilo ali é uma porta. Quando tiver uma linha vermelha de peso fina, aquilo ali é uma parede de alvenaria.
Quando tiver uma linha azul grossa, aquilo é uma parede de pedra, e assim por diante. Então, eu consigo que essa gramática seja lida, por exemplo, por uma rotina feita em Grasshopper ou em Dynamo, e que essa rotina consiga identificar esses símbolos e convertê-los em componentes de construção. Rogério, Tá? deixa eu te interromper numa coisa. Por O favor. que você está mostrando, caramba, eu estou vendo isso como uma série de possibilidades na área de arquitetura, principalmente na arquitetura de residências multifamiliares, prédios, né? Isso na mão de um escritório, né, para apresentar as possibilidades para uma construtora. Nossa, né? Você chegar com uma cartela, escolhe. Perfeito. Né? Principalmente na fase inicial, né? No estudo de viabilidade. Né? Perfeito. Nossa, Você consegue, por bom. exemplo, ter um lajão, uma grande laje, com só os pontos de hidráulica e esgoto ali amarrados, e criar uma gramática de distribuições espaciais ali dentro, possíveis, entendeu? Né? Para a área também de serviços, para a área de... Nossa, céu é o limite. Exato. Exatamente. Então, você vê, a aplicação é gigantesca, né? E com uma liberdade grande, assim, de soluções. Então, eu não vou sentar e pensar, poxa, isso aqui podia ser aqui e aqui. Não, eu vou pensar em criar um sistema que vai me dar N soluções. Isso que é o bacana disso. Existe um trabalho interessante que foi pesquisado por um professor nosso lá de Portugal, chamado Zé Pinto Duarte. Ele, na tese de doutoramento que ele fez no MIT, ele estudou esse condomínio feito pelo Álvaro Siza, lá em Malagueira. Tá? O Siza fez esse condomínio, são acho que mais de 800 casas, e ele fez uma coisa muito interessante. Ele fez uma casa para cada família, praticamente. Ele entrevistou a família, fez a casa para aquela família. Imagina a trabalheira, né? Mas essas casas, elas guardam uma similaridade entre elas, são da mesma tipologia. E o professor Zé Pinto Duarte achou aquilo interessante e foi ver, será que não existe uma gramática por detrás dessas tipologias do Siza? E realmente, ao investigar todas as plantas que o Siza tinha criado, ele realmente descobriu uma gramática geradora dessas casas. Atenção que o Siza não fez isso intencionalmente, né? Mas ele é um cara tão genial que ele conseguiu gerar isso mesmo sem ter os conhecimentos formais da gramática. E ele fez, portanto, toda a sua tese de doutoramento, o Zé Pinto Duarte, em torno disso. E depois escreveu um livro que trata da gramática e uma aplicação dela ligado ao Mass Customization, que é a customização da produção em série. Então, imagina, eu tenho que fazer em um dado local 1000 casas, mas em vez de fazer 1000 casas iguais, eu posso criar um sistema que cria 1000 casas, e cada uma seja diferente da outra, mas sem ferir a produção em série. Então, eu travo parâmetros que não venham a comprometer a solução, a produção em série. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer N soluções diferentes, sem perder a característica da economia que a produção de série nos dá. Tá? Então, é uma aplicação interessante. O professor Zé Pinto Duarte criou um sistema, ainda na época baseado em CAD, onde você, entrando nesse link que está aí na tela, você consegue operar esse sistema, entrar com os dados que você quer, quantos quartos, quanto mais ou menos a cozinha, tamanho de cozinha, tamanho da sala, quantas salas, né? Quantos pavimentos, então você vai dando os dados que quer. E o sistema gera uma casa para você. Tá? E aí é uma imagenzinha de uma das casas que ele gerou quando experimentei e coloquei aí os dados. Ele gerou essa casa. Ele gera uma casa que é inspirada, que é baseada, melhor dizendo, na casa do Álvaro Siza. Ele até conta uma história interessante que ele apresentou uma vez em reunião com o Siza,
ele apresentou uma série de plantas e dentre elas tinha algumas plantas que foi gerada pela gramática. O CISA não tinha criado aquela, mas a gramática tinha criado. E ele disse que o CISA, ao ver tudo aquilo, achou, que legal, soluções, isso aqui foi boa, isso aqui eu me lembro, isso aqui eu fiz para fulano de tal, isso aqui, mas essa daqui eu não lembro de ter feito. Mas ela está interessante por isso, por isso, por isso. E ele se identificou a sua solução, o seu traço, naquela casa, naquela solução, comprovando que a gramática absorveu a lógica do CISA a ponto de reproduzir coisas similares ao que ele tinha feito. Tá? Então é uma aplicação fantástica, é um trabalho que vale a pena. Existe o livro dele, tá? Depois eu posso passar a referência para vocês adquirirem. Vale muito a pena. Uma outra aplicação de fractais. São sistemas, são gerados por meio de processo chamado de iteração. A iteração fractal é um processo baseado em regras de substituição ou por adição, ou subtração de um elemento escalonado e autossimilar de um objeto inicial. Uma função iterada pode ser definida como uma repetição de um bloco de ações em um programa computacional. É muito... Quem trabalha, por exemplo, em Python, em alguma programação assim, já ouviu falar de recursão. Você faz uma operação e tem uma função recursiva. Ela repete um conjunto de operações. Tá? Isso é um pouco na linha do que quer dizer essa tal de função iterada. E aqui tem um exemplo para ficar mais claro. A imagem sempre fala mais do que palavras, né? Essa é uma coluna feita sobre essa mesma lógica de construção via fractais. Então eu tenho a figura inicial e eu tenho operações que se repetem N vezes até fazer a forma final. Nesse caso, esse pilar foi feito usando um plugin do Grasshopper chamado Hoopsnake. E aí você faz a recursão e obtém, então, esse tipo de forma. O Grasshopper, para quem não conhece, é um plugin do Rhinoceros. Essa é a cara deles, que vocês estão vendo, é a tela dele, onde você consegue fazer programação visual. É visual porque é trabalhada com esses nodes aqui, você liga esses nodes e o conjunto disso forma uma rotina, né? Forma um algoritmo, que vai fazer alguma coisa. Neste caso aqui, essa figura. Tá? Isso roda dentro do Rhino, mas pode rodar também dentro do Revit. Existe o Grasshopper Inside, que você consegue fazer a rotina dentro do Grasshopper e ver o resultado dentro do Revit. Existe a possibilidade de ligar isso com o ArchiCAD. Existe o Live Connection, do Grasshopper Live Connection com o ArchiCAD, que ao fazer a composição aqui dentro, a rotina aqui dentro, a solução vai em real time dentro do ArchiCAD. Tá? Então eu consigo ligar essas soluções possíveis aqui de programação visual a modelos BIM com muita facilidade. Quem já viu o Dynamo funcionando consegue ver aí que é muito parecido os dois sistemas, certo? São compatíveis. O Hoopsnake é um plugin dele e que gera formas baseado na lógica de fractais. Tá? Então aqui são alguns modelos gerados pelo Hoopsnake. Essa é uma construção cujos pilares foram feitos a partir desse raciocínio, tá? Dos fractais. Então você tem formas que irão a partir de movimentos repetitivos ou de ações que de certa forma se repetem, ou completo ou não, mas que geram soluções muito interessantes. Uma outra coisa que não está listada ali, mas que pode ser também uma forma generativa, são os grafos. Os grafos são muito usados para analisar disposições de ambientes, mas ele também pode ser usado para gerar, no momento que eu faço uma espécie de engenharia reversa, né? Eu tenho já as relações e peço para ele gerar plantas que guardem aquelas relações. Então, como é que funciona, mais ou menos, para você ter uma ideia? Cada ambiente que está aqui, ele é representado por uma bola, neste gráfico, tá? E a ligação entre eles, por exemplo, do 7 para o 3, tem uma porta. É feita a partir de uma linha. Então, aqui eu tenho uma linha que liga o 3 ao 7. Por quê? Porque tem uma porta ligando ao 3 ao 7. O 7 também se liga com 2.
Então tem uma linha ligando o 7 ao 2. Mas o 7 não se liga com 4, então eu não tenho linha ligando o 7 com 4. Então é assim que é construído um grafo. A partir das relações entre esses ambientes, diversos grafos são feitos e diversas análises são feitas destas plantas. Mas como eu disse, se eu inverter a lógica, se eu tiver um grafo e desse grafo quiser dizer assim, olha, constrói para mim plantas que guardem essa similaridade dessas relações. Ele pode vir a ser também um sistema gerativo ou generativo. Neste caso aqui, foi uma solução que eu estava fazendo em Dynamo. Desculpa, deixa eu só voltar aqui para dar play. Que a ideia é que ele pudesse me ajudar na análise de plantas. Então, é a primeira parte. Ele pode, como eu disse, ser usado para analisar ou ele pode ser usado para criar. Nesse caso, era para analisar. Analisar em que sentido? Eu tenho uma planta, eu peço para o sistema gerar o grafo dessa planta de forma automática, ele acabou de gerar, e à medida que eu vou fazendo alterações nessa planta, o grafo vai mudando. Com isso, os indicadores que eu uso para análise de projetos usando grafos vão alterando ao mesmo tempo e em tempo real. Então, eu posso ver se aquela solução que eu estou criando, ela está de acordo com pré-requisitos, né, que eu estabeleci. Então, eu quero que determinado ambiente tenha de profundidade X. Então, ao analisar o grafo, eu posso imediatamente saber se aquele item está sendo atendido. Tá? Então, vou só passar aqui, que ele é um pouquinho longo, mas só para a gente ver que, à medida que eu vou inserindo elementos, como, por exemplo, aqui foi inserida uma escada, quando eu concluo a inserção dessa escada, o grafo que vai ser criado já toma como base essa escada. Então, ele alterou o grafo inicial, considerando essa escada também como uma conexão, neste caso, para o outro pavimento. E assim por diante. A cada novo elemento criado, cada novo ambiente criado, aqui um novo ambiente que foi criado, neste edifício fictício, ao colocar o ambiente e a conexão que ele tem a partir de uma porta, o grafo atualiza e os indicadores que esse grafo gera atualizam ao mesmo tempo. Então, com isso, eu posso avaliar em tempo real tudo o que eu estou fazendo, tá? Em termos de relação entre ambientes, certo? Mas existe um trabalho que foi exposto no evento que teve no começo do ano passado, lá no Porto, chamado EKAD e o SIGRAD também. Foram dois eventos que foram ao mesmo tempo. E essa solução aqui foi mostrada, uma solução bem interessante, onde, esses aqui são os nomes dos autores, onde eu tenho aqui, cada bola desse é um ambiente, tem até um nome dentro dele. Você vai colocando esses ambientes nesta tela aqui de trabalho e vai criando, então, relações entre eles. Acabou de criar uma relação entre eles. Então, ele vai criando o grafo desse projeto, desse futuro projeto. Vai dando aqui também uma relação de área do ambiente. E, portanto, ele vai fazendo isso. Eu vou adiantar aqui para a gente não perder tanto tempo. E vai criando várias relações entre vários ambientes, segundo uma determinada lógica. Quando ele faz isso e puxa todos os ambientes para aquele contexto, ele pode pedir, então, para o sistema gerar uma distribuição de planta que atenda a esses pré-requisitos. E o sistema começa, então, a pensar como é que poderia ser isso. E gerou essa situação de distribuição espacial, com essas características de área, com tudo isso. As cores dividem os ambientes. Gráficos que me ajudem a analisar, e eu posso ir mudando aqui as outras opções. Ah, não gostei dessa, deixa eu ver outra. Aí você vai mudando, ele vai te dando outras soluções, desde que aquelas prerrogativas de relações entre os ambientes não sejam feridas ou se feridas poucas. E no final, gera um modelinho para que você veja o que você fez. Uma observação com relação a isso. Essas soluções dadas, como isso aqui não tem um sistema de otimização, ela não necessariamente são soluções ótimas, tá? Não são as melhores soluções.
Só são soluções que atendam aquelas prerrogativas. Pronto. Qual a prerrogativa? A relação entre os ambientes. Então, se o banheiro tem que estar do lado do quarto, o banheiro X tem que estar ao lado do quarto, isso está atendido. Se ali é a melhor posição frente a essa relação, isso não está atendido, porque aqui não tem um sistema de otimização. A mesma coisa com relação aos tamanhos, dos ambientes, assim por diante. O que comprova que o sistema generativo não necessariamente só gera coisas boas, ele pode gerar coisas ruins também. E aí cabe ao projetista fazer essa seleção. Ou então incorporar algum processo de otimização. Rogério, Tá? esse sistema que você acabou de mostrar, ele é um sistema que ele ainda está limitado ao meio acadêmico, ou seja, dentro de uma universidade, ou ele já é oferecido em modo comercial, ou se não, se ele está em vias de ser comercializado? Esse aqui é um estudo acadêmico. Ele foi um artigo que foi apresentado e o sistema em si que a gente está vendo foi a parte prática dessa teoria levantada por esse grupo. Tá? Ele está só no âmbito acadêmico. Show. Mas tem alguns que já são comerciais que eu vou mostrar daqui a pouco. Beleza. Os algoritmos evolutivos, esses tratam sim de otimização. Tá? Então, eu tenho como fazer amarrar certas características, dizer que essas características precisam ser atendidas, o sistema vai gerando soluções, vai eliminando as soluções ruins, separando as boas. A partir dessas boas, ele gera novas gerações, ou novos filhos. Desses novos filhos, ele separa os melhores, desses 2 melhores, gera novos filhos de novo. Por isso que o nome é evolutivo, ele é baseado no sistema de evolução do Darwin. Tá? Então ele vai gradativamente filtrando as melhores soluções e no final te dá um gráfico onde você pode, a partir dali, fazer a tua escolha de quais daquelas soluções agora boas, né, otimizadas, qual a que você vai escolher, certo? Então tem N fatores que podem ser levados em consideração e com isso ele não vai te dar uma resposta, nem seria bom dar uma resposta, mas ele dá um leque de opções, mas todas opções otimizadas segundo uma determinada característica. Tá? Esse caso aqui, em especial, foi um workshop que eu participei lá na Unicamp, dado pelo Vitor Calisto. O Vitor Calisto fez mestrado lá, na área de algoritmos evolutivos, e ele trabalha, portanto, nesse workshop, a distribuição, ou melhor, a implantação de edificações em um terreno. Então, foi dado para nós um terreno no estado de São Paulo, com algumas características, alguns indicadores urbanísticos, né? Afastamento, gabarito, ATME, etc. A gente montava, com base no que ele já tinha dado de algoritmo no Grasshopper, nesse caso foi usado o Grasshopper, ele deu uma base, e a gente então interferia nessa rotina para fazer com que o sistema testasse as melhores soluções de implantação. Então ele levava em consideração alguns desses pré-requisitos que eu acabei de dizer e ficava testando. Então você vai vendo na tela ele colocando essas boxes em várias situações, vários tamanhos, várias rotações, etc., até chegar nas soluções ditas melhores. E aí você vai e escolhe. Tá? Então, este sim é um sistema focado, é generativo, porque ele está gerando situações, soluções, mas ele está indo um pouco além, ele está também otimizando, ele está também fazendo uma filtragem das soluções que não atendem a determinadas prerrogativas. Tá? Tem uma solução interessante, essa já pode ser adquirida, ela está à venda, que também trabalha na linha dos sistemas generativos. O vídeo é muito autoexplicativo, tá certo? Eu vou até deixar um tempo de vocês olhando, contemplando as possibilidades. Mas o que é isso? Eu tenho ali um dado terreno e algumas possibilidades de distribuição de apartamentos nesse terreno. Então, o que é possível fazer?
Então, o cara cria um terreno, eu quero botar ali um estacionamento. Aí o sistema vai gerando formas de distribuição desse estacionamento. Ou eu quero botar ali apartamentos, nesse formato aí, formato de quadra. Ele vai, então, me dando possibilidades desses apartamentos ocuparem esse espaço. E você tem também umas liberdades de fazer ajustes, por exemplo, não quero aquela forma, eu quero essa outra forma aí. Então você cria essa outra forma e ele joga os apartamentos dentro dessa forma. Pode fazer ajustes manuais também. Eu queria que aqui ficasse o quadro de escada, de elevadores. Mas não, ali não, mais para o lado. Então você vai fazendo de uma forma muito simples, arrastando elementos. Essa distribuição de estacionamento é muito legal, né? Você vai destinando a área que é de estacionamento e ele faz a distribuição do estacionamento para você. Também é muito legal. E ele exporta também isso para o Revit, para o Sketch. E aí você pode tirar informações a partir disso. Tá? Então é uma possibilidade também muito interessante de geração, desculpa, nesse caso voltado ao mercado imobiliário. Rogério, lá naquele evento em Santa Catarina, eu escutei algumas pessoas falarem, né, no momento que você apresentou isso, algo do tipo, perdemos o emprego. Foi, exatamente. Vamos ser substituídos por inteligência artificial. É uma sensação que a pessoa tem. Mas eu acredito que é uma sensação um pouco equivocada. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente pensar que a gente vai fazer as coisas do mesmo jeito que a gente faz hoje, realmente você está fora do mercado. Tá? Mas ao passo que se você tiver a consciência de que essa mudança está vindo, vem para ficar e não tem o que você faça para mudá-la, e você vai se adaptar a essa nova relação, você não está fora do mercado. Você pode se adaptar sendo um usuário do sistema, sabendo aprender a usar isso e tal, ou sendo também desenvolvedor. Estou aprendendo a criar esses sistemas. Por fim, a decisão final é sempre nossa, né, Rogério? Então, por mais que ele gere opções, a decisão final é sempre nossa. Exatamente. E vai avaliar, quem vai avaliar isso é a nossa experiência. Exatamente. Se você entregar isso aqui na mão de quem não entende, ele não faz nada. Porque ele não vai ter discernimento para escolher as melhores situações, para saber o que é. Existe muita subjetividade também nisso, que são tomadas de decisões próprias do projetista, né? Com base em todo o background que ele tem. Então, é difícil pensar que, apesar disso tudo, a gente vai ficar fora do mercado. Se você ficar parado, você fica fora do mercado. Tá? Rogério, o seu xará Rogério Fernandes fez a seguinte pergunta: esse sistema generativo contempla também as outras disciplinas? Elas se adequam de acordo com as opções propostas? Nesse aqui em especial, não. Esse aqui é só para distribuição espacial mesmo. E você colocando, por exemplo, apartamentos, salas comerciais e tal. E aqui essa área externa para distribuição de estacionamentos e tal. Ele não contempla disciplinas, não. Tá? Uma coisa também é boa de falar que, assim, normalmente os sistemas generativos, eles se destinam a resolver um determinado grupo de problemas. É muito difícil você gerar um sistema que atenda ao projeto como um todo. Existe um exemplo que eu vou já mostrar a vocês, mas são poucos a respeito desse. É muito caro desenvolver isso, é muito demorado, demanda muito esforço. É possível, tanto que já existe um que eu vou mostrar, mas não é tão fácil assim. Eu quero agora, eu mesmo vou fazer um que faz tudo, contempla todas as disciplinas, é muito complicado. Tá? E este é um caso onde ele se limitou a fazer distribuição espacial e algumas soluções também ligadas ao estacionamento. Isso aqui você já pode adquirir, entra lá no site TestFit, ele dá também um período lá de experimento. Eu estou em contato com eles para implantar lá na universidade, para os alunos poderem experimentar, brincar com isso. E eles têm já esse programa assim para a universidade também. O outro caso, que aí sim tem uma perspectiva um pouco mais profunda, que contempla outras disciplinas, é este chamado de Arquitetos, que é uma plataforma online feita na Espanha. Você determina o local onde vai ser a edificação
né? Depois, a tipologia que você quer dessa edificação, altura, largura, comprimento, quantidade de pavimentos, etc. Você vai dizendo esses dados e percebe que não precisa grandes conhecimentos de informática, né? Porque ali é só arrastar essas barrinhas, chama sliders, você arrasta isso daí e vai dando as informações de área verde, por exemplo, características do apartamento. Você vai dando esses dados nessa plataforma online. Isso aqui já está rodando, já é possível operá-la. Tem gente, inclusive aqui no Brasil, que já opera com isso. Depois a parte de estacionamentos, tá? Alguma ideia de distribuição de custos, tem ali embaixo. E ele, após você dar todas essas informações, ele vai então pedir para você selecionar o que você quer receber. Você vai passar o teu cartão de crédito, pagar, neste caso aqui desse exemplo, 62 mil euros, e ele começa a gerar o projeto. Neste caso, ele gera todas as disciplinas. Então, estrutura, instalações, arquitetura, ele está gerando. Ao término disso, você tem como fazer o download de um documento similar a um memorial descritivo. Tem como ter as visualizações, é claro, né, o objeto tridimensional. Então você tem aí as visualizações do objeto. Você pode ter uma planilha de quantitativos para poder botar os teus custos, os teus valores, aliás, valor da tua região. Então ele exporta a planilha já com os quantitativos, mas à espera dos valores. Depois, as plantas, se você já quiser configurar para a tua prancha de plotagem, né? Exporta para o CAD todos esses desenhos, caso queira fazer alguma alteração no CAD. E depois também exporta para Revit. Tá? Então ele coloca aí como BIM, então exporta para o Revit, você pode fazer a alteração que quiser, porque é um modelo editável. Então, Rogério, não necessariamente a fachada tem que ser essa, você pode mexer ela doidado. Mas a Rogério, gente vê as instalações. esse sistema aí, esse já é comercial, né? Já é comercial, você já pode adquirir lá, pagar e fazer o projeto. Eu fico me imaginando aí realmente um possível problema. Sendo executado por um profissional da área, um arquiteto, um engenheiro, tem toda a lógica do mundo, né? E aí se executa as tarefas, ele desenvolve o projeto praticamente sozinho, mas, volto a dizer, a questão da posição final é sempre nossa, como especialista no assunto. Mas se isso chegar na mão do usuário final, onde ele possa, né, sair apertando o botãozinho, eu quero 2 quartos, eu quero um banheiro, não sei o quê, e o sistema desenvolve para ele um projeto, ele entrega um projeto, como é que fica a história de responsabilidade técnica? Responsabilidade, né? Sobre, sei lá, sobre os problemas disso não estar sendo desenvolvido por um profissional especializado. Exato. Olha só, o professor Silvio Meira fala uma frase que eu concordo completamente. Ele diz o seguinte: toda inovação, ela vem para solucionar um problema, mas ela cria outros. Sempre. Tá? Mais cedo ou mais tarde, tudo isso que a gente está olhando aqui e achando interessante, etc., vai vir a solucionar uma série de problemas nossos, mas eles vão criar novos, não tem jeito. Tá? A gente vai precisar adaptar muita coisa com relação à norma, com relação a leis, com relação a uma série de coisas, mas também vai precisar restringir uma série de outras coisas, que talvez a gente nem consiga imaginar como será essa restrição, mas vai precisar realmente ter um olhar, um cuidado para isso, porque vai poder acontecer exatamente o que você falou. Tá? Aí eu vou amarrar lá no registro do projeto, não sei. Vamos ter que criar mecanismos para isso. Tá? Mas que será possível sim, porque basta o cara entrar
na plataforma e fazer o projeto dele. Né? Quem vai dizer que não? Certo? Entendi. E é isso, esse caldeirão de coisas que eu estava mostrando, eles todos podem vir a colaborar aí na nossa atividade profissional ligada à arquitetura e à engenharia, e no sentido de, nesse caso em especial, nesses casos especiais que eu mostrei, do desenvolvimento de projetos. Então a gente consegue, a partir de sistemas generativos, otimizar a nossa forma de projetar, otimizar a busca por soluções de uma forma rápida, né, também, mas seguindo sempre uma lógica, seguindo sempre determinados parâmetros amarrados pelo projetista, certo? Então, seria isso que eu tinha a falar a vocês, aí eu estou aberto agora a questionamentos, observações, etc. Beleza, Rogério. Eu, particularmente, eu fiquei bobo pela segunda vez, porque já tinha ficado bobo uma vez lá em Santa Catarina, quando você fez a apresentação, e toda vez que você apresenta isso, realmente é um impacto. Né? Principalmente esses últimos que você apresentou, né? Onde ele resolve praticamente tudo, né? Até detalhe de fachada, né? É bem legal. Bem, só para constar, a gente está tendo um problema sério de delay hoje, né, na transmissão no YouTube. Né, o pessoal está reclamando aqui no chat que a voz está, né, em um ponto e as imagens estão em outro. Então eu peço desculpas porque isso acontece com certa frequência aqui no YouTube, toda vez que a gente faz uma transmissão. Não encontrei ainda uma solução para isso. A internet é uma internet de banda larga, estável, mas a gente sabe que essa estabilidade não é sempre, né? Então, oferece uma coisa e chega aqui na ponta de outra. Então, eu peço mil desculpas por isso, mas é uma coisa que eu não tenho muito como controlar, né? Posso fazer aqui alguns pequenos ajustes na questão da transmissão, e é o que eu faço quando eu percebo isso, mas mesmo assim, né, o gargalo está no YouTube. Então, o pessoal está falando aqui que ainda está na tela do Mass Customization, só para você ter uma ideia, Rogério. Então, o dele está bastante grande. Então, vamos fazer o seguinte, não sei se o pessoal está nesse ponto escutando a gente em tempo real, ou se vocês ainda estão atrasados no som, né? O Rogério deixou aqui disponível os seus contatos. Então, quem tiver interesse em entender mais sobre o assunto, discutir sobre o assunto com o Rogério, procura por ele aqui nos contatos que ele passou, que com certeza ele vai conversar com vocês fora daqui do BIM Talks e tirar todas as dúvidas que vocês precisarem, tá certo? Vai ficar muito difícil a gente fazer um bate-papo aqui por conta desse delay. A não ser que, se vocês estiverem escutando, queiram fazer perguntas, eu passo nesse momento para ele, para a gente poder continuar. Vocês estão escutando a gente nesse momento? Está em tempo real, pelo menos o áudio? Alguém consegue responder no chat isso? Também pode assistir o vídeo depois, né? Vai ficar gravado, né? Exatamente. O vídeo também vai ficar gravado. Eu acredito que depois que ele for completamente transmitido para dentro do YouTube, ele vai ficar correto, né? A transmissão de voz e dados vai passar. Então, vamos fazer o seguinte, Rogério. Realmente está tendo diferença bem grande para eles. Eles não devem ter escutado isso que eu acabei de falar. Então, fica com seus contatos. E com isso a pessoa pode te perguntar quando se tiverem necessidade, né? Tá certo? Perfeito. Tudo bem. Rogério, sem problema. Obrigado. À disposição. Valeu mesmo. Obrigado a você. Foi ótimo, eu adorei. Eu acredito que muita gente, apesar dos problemas de transmissão, também gostaram, né? Convido você a novos encontros, novos assuntos, tá? Traga para cá para o BIM Talks, o pessoal vai ficar
Aqui eu vi, durante a entrada no chat, aluno do IMBEC de Minas Gerais, aluno do IMBEC de não sei da onde, aluno do IMBEC de não sei do que, né? Então, turmas do IMBEC em massa, né? Aqui, eu gostei bastante, tá? Então, tá super convidado a continuar com a gente, participar dos próximos eventos, tá legal? Perfeito, muito obrigado, Alex, pela oportunidade e conte comigo, estou à sua disposição. Tá, joia. Pessoal, então, uma ótima noite para vocês. Peço desculpas novamente pela situação da transmissão. Né? Chamo a atenção da continuidade do BeamTalks para as próximas semanas. Semana que vem, durante a semana de carnaval, a gente não vai ter o BeamTalks. Né? Semana passada era para ter, mas aconteceu um imprevisto com um entrevistado e de última hora e acabou não acontecendo. Tá? Mas a programação está mantida e a gente vai ter novidades pelas próximas semanas. Né? Aproveito a oportunidade e pedir ajuda, apoio, né, a novos patrocinadores. Né? Patrocinadores participaram no BeamTalks na fase 1 e na fase 2, mas agora na fase 3 estou precisando de ajuda para isso. Né? Então quem puder, né, participar como patrocinador do BeamTalks, eu agradeço. Tá bom? Então ótima noite para todo mundo, gente. Até logo. Valeu, Rogério. Tchau, tchau. Tchau. Rogério, pode desligar e desconectar, que eu vou manter em transmissão para passar ainda manter a transmissão no ar, tá legal? Tá. Falou. Valeu, cara. Até mais. Até mais.